Olá, queridos, Shalom, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa EBAC, a Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Eu gosto particularmente muito desse termo, aperfeiçoamento, não é? Porque tem a ver com crescimento, com desenvolvimento, com maturidade. E é isso que nós vamos conversar hoje. São 2 aulas sobre discipulado e hoje eu vou trazer mais alguns conceitos, depois uma perspectiva mais prática, fazer um pano de fundo aí em relação à missão nossa de cristãos, discípulos de Jesus, de fazer novos discípulos, certo? E no segundo momento, teremos então a segunda aula de discipulado, numa perspectiva mais prática. Então, como eu falei, quero trazer alguns conceitos de discipulado mesmo, para o caminho para a maturidade cristã, certo? Ver alguns autores, e depois nós partirmos para algumas aplicações práticas, alguns textos bíblicos que fundamentam a nossa aula de hoje. Eu estou usando aqui 2 livros, na verdade são 3, eu tenho 2 aqui físico, que vão permear a nossa aula, que é Discipulado na Igreja Local, do Randy Pope, um livro sensacional, tá? Sobre discipulado na igreja local. E esse segundo livro, você também pode adquirir, A Treliça e a Videira, a mentalidade do discipulado, para você também pensar e se aprofundar no tema do discipulado. E também usei o livro do Mark Dever, que chama Discipulado, da 9 Marcas, também você pode comprar o e-book. Então, algumas nuances aqui da aula são baseadas nesses 2 materiais. Mas eu queria dar para você um pano de fundo. Discipular, fazer discípulos, é um chamado de Deus a todos. Todos os cristãos que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, ele é chamado para fazer novos discípulos. Eles estão em missão na terra. Missão não desassociada do fazer discípulos. Vocês vão entender isso de forma melhor. Como ponto de partida, eu quero falar sobre isso. O discipulado, ele define a compreensão da essência da igreja. Ou seja, todos nós, discípulos de Jesus e discípulas de Jesus, somos chamados a proclamar o evangelho do reino, o evangelho da graça e do amor do Senhor, testemunhando a vida de Jesus no cotidiano. Pensando nisso, isso é uma perspectiva da integralidade da missão. Ou seja, todos nós, discípulos, não apenas imitamos a Cristo em determinados momentos da nossa vida, mas manifestamos a ação de Jesus no mundo. Nós realizamos aquilo que Jesus um dia realizou, o contato com as pessoas, a compaixão, a solidariedade, não é? A cura também entra nessa perspectiva. Repito, ser um discípulo de Jesus significa viver os ensinos de Jesus na vida cotidiana. Queridos, é importante nós pensarmos que é impossível ser um discípulo divorciado de uma vida de amor e de justiça. Veja, não é apenas aqui uma pregação. Você simplesmente não vai pregar. Temos esse momento? Temos. Mas nossa vida não é e não se resume a pregar para converter pessoas ou para garantir a essas pessoas um lugar no céu. É muito maior do que isso. Isso é consequência da nossa ação através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo nos capacitando a realizar a missão. Discipular também não é fazer programas evangelísticos ou missionários. Embora isso seja muito importante nós pensarmos e realizarmos, sim, um discípulo de Jesus, ele vive uma vida missional. O que é isso? A igreja é chamada a uma vida missional, ou seja, ela não faz apenas a missão, melhor dizendo, ela é missão no mundo. Quando eu acordo de manhã, eu saio para ir para o seminário, você para o seu trabalho, enfim, não é? A gente vai fazer os nossos afazeres, você já está em missão. Você vai encontrar com o padeiro, com o frentista no posto de gasolina, você está em missão. A igreja é missão, ela não faz missão. Entenda essa perspectiva, embora haja o termo missão como fazer algo fora do país ou em lugares distantes, isso também é verdade. Mas o princípio da vida missional é que você é missão no mundo. O reino de Deus, a igreja, a comunidade de cristãos, nós, povo de Deus, escolhidos por Ele, devemos pautar as nossas vidas na ação de Jesus em relação às pessoas.
Nós olhamos isso para o Evangelho e percebemos. Nós temos que pregar? Sim. Mas o que eu quero dizer e fazer esse pano de fundo é: não podemos reduzir a nossa prática cristã simplesmente a um discurso de fé, mas uma ação a partir da ação de Jesus nos Evangelhos, mas a nossa ação cristocêntrica no mundo. Nós repetimos o que Jesus um dia nos ensinou. Pensando nisso, o Dave Nicholas tem um conceito muito interessante sobre essa ação de fazer novos discípulos. Ele diz o seguinte: fazer discípulos foi e ainda é o chamado número 1 e a prioridade da igreja e de cada cristão. Fazer discípulos é um processo que divide-se em duas partes. A primeira parte é o chamado do discípulo, o evangelismo, e a segunda parte é o fortalecimento de um discípulo, o discipulado. O chamado dos discípulos e o fortalecimento deles está indissoluvelmente ligado ao Evangelho. O Dave Nicholas vai dizer isso. O Mark Dever, no livro Discipulado, também traz uma consideração muito importante para nós. Ser discípulo de Jesus significa orientar a nossa vida em relação ao nosso próximo, como Jesus fez. Significa trabalhar pelo bem de outras pessoas. E esse amor ao próximo é o ponto crucial de fazermos novos discípulos. A vida dedicada a fazer discípulos, diz ainda Mark Dever, é uma vida voltada ao próximo. Ela atua no poder de Deus para anunciar Cristo e levar as pessoas a serem maduras em Cristo. E esse é o padrão que nós enxergamos na Bíblia. Assim como Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, 28 e 29. A Ele anunciamos. A Ele quem? A Cristo anunciamos, advertindo e ensinando todos com toda a sabedoria, para que possamos apresentar a todos maduros em Cristo. Para isso eu trabalho arduamente, lutando com toda a sua energia, a qual Ele faz atuar em mim com poder. Então, Ele, Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é o conteúdo do discipulado. Precisamos compreender isso. E aí Paulo vai falar desse termo maduros, que aparece 19 vezes no Novo Testamento, que quer dizer perfeito. Discipulado tem a ver com aperfeiçoamento, é sobre crescimento, é sobre perfeição no sentido de desenvolvimento na fé. Até quando? Nós vamos perceber no decorrer da nossa aula outros textos que vão concordar com o apóstolo Paulo. Todos nós concordamos. Discipulado visa formar cristãos maduros. E eu queria só trabalhar rapidamente o que é um cristão maduro. O John Stott diz o seguinte: ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Como os cristãos se tornam maduros? O Dr. John Stott também nos ajuda nessa compreensão. Se queremos desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada e verdadeira de Jesus, principalmente de sua supremacia absoluta. Agora, queridos, eu quero, a partir desse pano de fundo, trabalhar com os irmãos o que o Randy Pope chama de cultura de discipulado. E de forma muito simples, ele traz para a gente uma perspectiva de discipulado, do que é o discipulado, e até já inserindo alguns contextos práticos para a gente. Um discípulo crente, maduro e capacitado, segundo Randy Pope, é alguém que vive constantemente sob o controle do Espírito Santo, da direção da palavra e do incondicional amor de Cristo. Um discípulo maduro descobriu, desenvolveu e usa os seus dons espirituais em missão na terra. Um discípulo maduro também aprendeu a compartilhar sua fé com eficácia, enquanto demonstra um amor radical que impressiona aqueles que são por ele tocados. Perceba, esse discípulo maduro, ele tem esse estilo de vida missional, certo? E aí o Randy Pope vai dizer o seguinte, que esse discípulo tem uma vida caracterizada, dirigida pelo Evangelho, moralmente pura, evangelisticamente ousada, baseada no discipulado, fiel à família, socialmente responsável.
E aí eu quero trabalhar com os irmãos o paradigma, a estrutura de discipulado a partir da perspectiva de Randy Pope, que eu achei fantástica. O livro dele, Discipulado na Igreja Local, traz uma metodologia de um empresário que ele acabou lendo e tendo contato, que é a teoria e o método de Ken Blanchard. Ken Blanchard é um empresário cristão e ele usou uma teoria, um método muito interessante. Olha o que Ken Blanchard disse. Ele vai usar um quadrante em 4 aspectos. Ele diz que o discipulado é direcionar, ou a forma de discipular é direcionar. Nesse aspecto, nós oferecemos direções às pessoas. Discipular também é auxiliar. Nesse sentido, é deixar que uma pessoa veja o que você está fazendo, a tarefa que você está realizando. Também é acompanhar. Nesse aspecto, é quando nós estamos longe de uma pessoa, mas quando surgir uma tarefa ou dúvida, essa pessoa tem acesso a você. E também, discipular é delegar. É quando você perceber que a pessoa está pronta e ela precisa receber uma tarefa a ser feita. Mas aí, o Randy Pope pegou essa estrutura de direcionar, auxiliar, acompanhar e delegar e montou uma metodologia de discipulado que talvez não seja aplicada em todos os contextos, mas podemos dizer sim que ela é bíblica. Olha que interessante. Para Randy Pope, o discipulado, e aí trabalhando as perspectivas de Ken Blanchard, direcionar é a mesma coisa que verdade, compreende? Auxiliar é a mesma coisa que capacitar. Acompanhar é o mesmo que prestar contas. Delegar é o mesmo que missão. A partir desses 4 paradigmas, e aí Randy Pope colocou mais uma, que é a oração, não é? Verdade, capacitação, prestação de contas, missão e oração, nós temos a estrutura do que é o discipulado. Então nós vamos caminhar um de cada vez aqui para a gente compreender. O primeiro paradigma é a verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos escribas, fariseus, crianças, discípulos, entre outros, chamando Jesus de mestre, rabi. A gente percebe isso nos evangelhos. Lá em Marcos 6:34 diz que Jesus ensinava às multidões, tendo compaixão delas. E segundo Jesus, essas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Mas nós percebemos também, embora as multidões tenham o seu papel e Jesus tinha compaixão delas, nós percebemos Jesus trazendo pessoas no seu ciclo mais próximo. Muitas vezes Jesus chama os seus discípulos de forma reservada para ensiná-los coisas importantes e muito pessoais. Olha só que interessante. Jesus convida os seus mais próximos, um grupo de pessoas, e a gente percebe que ele convida 12 apóstolos, 12 discípulos, para fazer parte do seu hall de amigos mais próximos, para ensinar a verdade. E o que é isso? Um discípulo, ele aprende a verdade nesse ciclo mais próximo e ele deve mostrar como implementar o que ele sabe e como fazer no contexto dos relacionamentos. Jesus fazia isso. Ele não apenas apresentava o que era a verdade, mas como apresentar a verdade. Nesse sentido, o evangelho não deve apenas fazer sentido para aquele que está sendo discipulado, mas ele deve ser sentido. Certo? Uma vez que uma pessoa conhece a verdade, através dessa proximidade, ela começa a crescer nesta verdade. Em Mateus 13, Jesus deixa a multidão e vai para casa. E os discípulos se aproximam dele, percebam isso, que esse paradigma de verdade tem muito a ver com a explicação de conceitos, de situações, de forma muito próxima. E aí os discípulos disseram para Jesus, Jesus, explica-nos esta parábola do joio no campo. Percebe essa aproximação para explicar conceitos da vida de forma muito simples? Lá em Mateus 15:15, Pedro vai falar para Jesus, Jesus, explica-nos essa parábola. Essa perspectiva da verdade, irmãos, é fazer com que o relacionamento próximo favoreça o ensino da verdade. Fazer com que a proximidade seja um caminho para a gente ensinar
situações, coisas, princípios e valores e dar direcionamento para a vida das pessoas. Fazer com que as pessoas compreendam a direção a tomar, dar a elas o caminho, um propósito. E isso só é possível através da proximidade, e aqui o Randy Pope trabalha nesse paradigma da verdade. Não é apenas algo conceitual. Imagina esse tipo de abordagem para grande multidão, não dá certo. Como que você vai explicar um conceito, ou tirar uma dúvida, ou conversar, ou trazer o evangelho de forma simples para uma multidão? Você traz uma pessoa para perto, e aí você direciona e ensina a verdade. E até quando eu tenho que fazer isso? Lá em Efésios 4:13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O paradigma da verdade é uma questão de aproximação, de mostrar através dos relacionamentos como essa verdade, como os princípios e valores do Evangelho e do Reino são aplicados. E isso só é possível trazendo pessoas para perto. Mas o segundo paradigma é o paradigma da capacitação. Lá em Mateus 10, versos 5 a 8, diz que Jesus envia os discípulos em pares. Percebam que Jesus faz uso dos verbos aqui, de ações que ele mesmo cumpriu no seu ministério. Ele diz: vão e preguem, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E Jesus fez isso, sim ou não? Ele fez. É aquele velho ditado, né, de faço o que eu faço. Né? E neste caso aqui, faça também o que eu falo. Não é? Então a capacitação de Jesus aqui é nítida, porque não denota apenas que Jesus chamou os discípulos para uma missão. Não é apenas um conceito, mas ele deu autoridade para que eles a cumpram. E como isso foi possível? De modo muito simples. Nós podemos acrescentar toda a experiência que os discípulos tiveram com Jesus enquanto estavam com ele. Eles receberam essa experiência, eles sentiram na pele, eles experimentaram de forma muito prática aquilo que Jesus estava ensinando. E Jesus, além de falar o que eles deviam fazer, Jesus fazia para dar o exemplo para eles. É a capacitação a partir do exemplo. Perceba, queridos, Jesus cria momentos e situações que favorecem essa capacitação. Jesus não pega uma pessoa e diz: você está pronto. Ele vai capacitar, ele vai experimentar. Ele vai colocar, às vezes, a pessoa no meio de um mar agitado. Daqui a pouco ele vai aparecer para dar uma lição para eles, para que eles cresçam na fé. Jesus vai mostrar para eles: olha, esse tipo de demônio que vocês estão tentando expulsar é só com jejum e oração. E aí Jesus vai e fala o quê? Como jejuar e como orar. É esse tipo de abordagem. E esta é a maneira pela qual nós também precisamos realizar a missão e o discipulado. Se andamos com Jesus de perto, e isso não pode ser, de fato, algo que a gente não pare para pensar, se presenciamos suas ações no mundo, se somos realmente tocados e transformados por Jesus, somos capacitados por Jesus a demonstrar com autoridade essas ações. Eu queria perguntar para você: você quer ser um discipulador de verdade? Você quer realmente transformar o contexto em que você está inserido, as situações que estão encontrando durante o seu dia a dia? As pessoas precisam ver suas ações coerentes com o seu discurso. E a gente só vai viver uma vida desta maneira, de uma vida transformadora, como os discípulos experimentaram, e eles não eram pessoas fáceis de lidar, quando nós começamos a entender que nós precisamos caminhar lado a lado com Jesus. E as pessoas que começam a caminhar lado a lado conosco, precisam ver em nós o que nós aprendemos com o relacionamento que nós temos com Jesus, dia após dia. Porque Jesus, ele não desiste de criar em mim e em você o caráter dele. Mas para isso eu preciso ter a disposição de andar com ele.
E as pessoas que eu vou discipular precisam ver que eu também estou tendo um relacionamento com Jesus. E que depois ela vai ter uma outra pessoa para discipular e que ela vai falar, eu aprendi com fulano de tal, porque ele aprendeu de Jesus. E isso não tem fim. É discípulos fazendo novos discípulos, discipulando novos discípulos e os novos discípulos fazendo novos discípulos. É a matemática da fé. Mas o outro paradigma, o paradigma da prestação de contas. Marcos capítulo 6, verso 30 diz que os apóstolos reuniram-se a Jesus e relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Perceba aqui a ação dos discípulos. Eles haviam recebido uma tarefa, Jesus delega uma tarefa para eles, incentiva-os a falarem sobre a tarefa. Tipo assim, e aí? Me conta, como é que foi lá para você expulsar aquele demônio? Como é que foi lá na pescaria? Me conta, o que aconteceu? Jesus instiga eles a falarem das suas experiências. Nós sabemos que na empreitada dos discípulos, nem toda tarefa foi bem sucedida. Né? Eles bateram cabeça, eles erraram, eles fizeram coisas que Jesus não havia ensinado, né? Não eram pessoas fáceis de lidar, mas Jesus ainda assim os capacitou e não desistiu deles. Marcos 9 diz isso, que eles não conseguiram expulsar um demônio. Mas aí os discípulos certamente não vão contar tudo para Jesus. Sabe, quando a gente faz alguma coisa, não dá certo, a gente não quer contar tudo, os discípulos vão fazer isso com Jesus. Mas o que eles não sabem é que Jesus sabia das suas motivações. O que eles não sabem é que Jesus sabia como eles tinham se saído, mesmo que eles não tivessem contado. Nesse sentido, queridos, esse paradigma da prestação de contas é a mesma coisa que você acompanhar uma pessoa, você estar junto dela. Devemos nos portar de forma que busquemos conhecer essa pessoa, saber os seus dilemas, saber as suas situações, saber o que ela está passando, não ser invasivo, não é isso, mas compreender o que está se passando no coração, na vida dela, para que a gente busque ajudá-la e a discipulá-la. Não é entrar ou se intrometer na vida, não é isso. Olha, vão ter momentos que eu irei falar coisas para vocês indigestas. Jesus sempre falou isso para os discípulos. E é isso que também deve permear o nosso discipulado. Discipulado, irmãos, é às vezes a gente falar coisas que a pessoa não quer ouvir. E é preciso maturidade. Quantas pessoas que a gente não pode falar nada que já faz Na verdade, discipulado é isso. Discipulado é você falar coisas num determinado momento da vida, nessa prestação de contas que não vai agradar. E a gente tem que ouvir. Porque discipulado é crescimento. E crescer, irmãos, dói. Crescer dói. Não adianta. Certo? Mas vamos lá. Vamos caminhar aqui um pouquinho para a gente terminar. O paradigma da missão. A missão que Jesus deu aos seus discípulos era inerente ao seu ministério. Vale lembrar que a verdade, a direção, não é o único elemento do discipulado. Por quê? Lá em João 13 a 15, diz Jesus lavando os pés dos discípulos, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Não apenas o ato de lavar os pés, mas toda a missão, fazer como Jesus. Em Mateus 28, 19 e 20, um texto-chave, clássico, Jesus disse o seguinte, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus deixa claro aqui na grande comissão o que é a perspectiva do discipulado e da missão do povo de Deus. E, queridos, nesse texto, eu não acredito que seja apenas vão e façam discípulos, vai e prega o evangelho, e é isso. Esse texto é muito usado para essas missões fora do país, em contextos mais isolados, não é? Eu acredito, a minha perspectiva do texto, tá certo? Você pode concordar ou discordar, não tem problema algum. Mas eu acredito que Jesus está falando assim, olha, vão, vocês que são meus discípulos, e façam
novos discípulos. E ensinem esses novos discípulos a fazerem novos discípulos. Essa é a matemática da fé. Vocês que são discípulos maduros, façam novos discípulos, e que esses novos discípulos façam novos discípulos. É a multiplicação. Porque eu não acredito que a mensagem pregada é desassociada do fazer discípulos, do discipulado. Uma vez que eu prego e uma vez que eu vivo o reino de Deus, eu já estou, de certa forma, fazendo novos discípulos, trazendo pessoas para perto, caminhando com pessoas. Nós estamos em missão, nós estamos em discipulado. Talvez você, na área médica, industrial, enfim, na advocacia e outras áreas aí, tantas que a gente trabalha, que as pessoas trabalham, você é chamado a essa missão. E a partir da missão, não fazer essa dicotomia de, não, eu prego e beleza. Não, você está pregando, você já está cumprindo a grande comissão de fazer novos discípulos. É ser intencional nesse sentido, certo? O Christopher Wright diz o seguinte: a grande comissão, juntamente com toda a prática da Igreja do Novo Testamento, nos diz que há uma missão além do evangelismo. O evangelismo e o ensino discipulado são, juntos, partes integrais, percebam, e essenciais da nossa missão. O evangelismo, o ensino e o discipulado são, juntos, partes integrais e essenciais da nossa missão. E por último, a prioridade nesse aspecto do discipulado é a oração. Randy Pope faz esses 5 movimentos aí para estruturar a perspectiva do discipulado e a prática do discipulado. A oração, irmãos, sem a oração é impossível discipular. É impossível fazer qualquer coisa sem oração. Não vai gerar nenhum fruto, certo? Várias vezes Jesus vai falar com os seus da importância da oração. Ele convida a oração. Inclusive nas horas mais difíceis, Jesus chama os seus para orar. E a Bíblia fala que alguns deles estavam dormindo. Mas Jesus ainda fala para eles, olha, é preciso orar. E isso valeu tanto que lá em Atos capítulo 6, verso 4, eles aprenderam a lição. Porque diz que, Pedro dizendo o seguinte: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Opa, valeu o esforço de Jesus em discipular Pedro. Valeu todas as vezes que Jesus disse para Pedro que ele estava errado. Valeu Jesus perguntar 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Eles entenderam o recado, a ponto de Pedro dizer: olha, nós vamos nos dedicar à oração. Jesus, nós erramos, mas nós entendemos que agora nós temos que fazer como o Senhor fez. Eu quero dar a vocês, para finalizar, alguns textos bíblicos que apontam para um discipulado intencional, seguindo o modelo de Jesus. João capítulo 1, verso 14 diz: a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Entenda, o verbo que se fez carne, a vida encarnada de Jesus, é a maneira pela qual nós devemos pautar a nossa prática. Ou seja, em relação ao outro, em direção ao outro, em proximidade ao outro, em ações que manifestem Jesus em relação ao outro, ao próximo. E é muito interessante porque essa graça, cheio de graça e verdade. Graça que nos leva à cruz e verdade que nos leva à palavra de Deus. Esse é o caminho da maturidade cristã. João 15, verso 1 a 5, é o texto de Jesus dizendo: Jesus é o agricultor e nós os ramos. Aqui vemos o investimento de Jesus. Jesus não apenas projeta a sua vida em nós, como também gera mais vida através de nós. Ele cuida da vinha e ele poda. Ou seja, crescimento espiritual saudável, implementado por um discipulado cuidadoso e amoroso. Também é a maneira pela qual nós devemos pautar o nosso discipulado.
Marcos 3,14 diz ainda que Jesus escolheu os discípulos para que estivessem com ele. Jesus tinha prazer de estar com os seus. Jesus tinha prazer e ele amava estar com os seus, comer junto, ir para o barco junto, contar histórias, explicar, falar da vida, falar de fé, falar de esperança, falar de salvação. Jesus tinha prazer. E é isso que nós precisamos pensar. Um discipulador, um discípulo de Cristo precisa fazer essa pergunta: eu amo estar com as pessoas? Eu amo fazer amigos? Não é? Você ama estar com pessoas, seus amigos, pessoas do trabalho, pessoas difíceis às vezes, porque os 12 não eram fáceis, como eu disse. Pois bem, para Jesus estar com eles, ele tem um propósito. Jesus desejava que eles fizessem o mesmo que ele estava fazendo. Queridos, você é chamado para estar enraizado em Jesus. E a partir de Jesus, você manifestar essa ação dele no mundo. Como? Indo em direção às pessoas. O discipulado é sobre pessoas. O discipulado é sobre você se aproximar de pessoas, trazer pessoas para perto e caminhar com elas de forma que elas cresçam, amadureçam a partir do seu relacionamento com Jesus. Ao ponto de você dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição. Eu quero orar com você nessa perspectiva de que você é chamado, você é discípulo de Jesus para fazer novos discípulos e praticar o discipulado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esta aula. Deus, e que o Senhor aplique melhor ao nosso coração. Que nós possamos, Deus, não apenas viver um discurso de fé, mas praticar. A partir do nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus, nós realizarmos a missão que foi colocada para nós, que foi instituída para nós, Deus, e que possamos caminhar com as pessoas. Nós entendemos isso, nós queremos ser pessoas mais capacitadas e fazer novos discípulos, Deus. Por isso nós te pedimos a capacitação, a orientação, Deus, o amor, Deus, que o Senhor possa derramar no nosso coração para que a gente vá em direção ao outro, em direção às pessoas, assim como o nosso Senhor Jesus fez. No nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos. Amém.